Irmãos, domingo passado nós começamos a nossa exposição do livro de Tiago, a Epístola de Tiago. Nós vimos domingo passado o primeiro versículo e hoje Tiago 1, versos 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante de nós com a Tua palavra aberta. Agradecemos a Ti, Pai, por esse privilégio de termos, Pai, este local preparado pelo Senhor para nos reunirmos, Pai, para juntos adorarmos o Teu nome. E agora, Senhor Deus, que o Senhor aquiete todos os nossos corações, que o Senhor, ó Pai, nos prepare para ouvirmos apenas a Tua voz, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque temos esta liberdade de culto, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo fale a cada um que aqui está presente, a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ansiedade é o mal do nosso século. Cada vez mais pessoas têm sido diagnosticadas ou se autodiagnosticam com ansiedade. Muitas são as causas, preocupações, medos, pressões, dores, que podem trazer a ansiedade ao coração de muitos de nós. E algumas pessoas que sofrem com esse mal buscam auxílio em medicamentos ansiolíticos. Outros buscam auxílio em drogas ilícitas. Outros no consumo excessivo de álcool e outros em outros vícios. Acontece que nenhuma destas coisas resolve o problema da ansiedade. São, na realidade, fugas, algumas lícitas, outras ilícitas. O ponto em questão é nada dessas coisas que foram citadas pode resolver o problema da ansiedade, mas apenas mascara. Por mais que uma pessoa tome um medicamento ou ela parta para outros meios, o problema continua lá. O problema continua ali para ser tratado. O problema não foi resolvido. A pessoa ela passa a ter um sentimento mudado, mas o problema continua ali, tendo que ser tratado, tendo que ser resolvido, tendo que passar por aquilo. E mais, nenhuma dessas substâncias, sejam lícitas ou ilícitas, pode trazer a paz duradoura. Ela pode trazer um alívio temporário à sua ansiedade, mas a paz duradoura, essa não. Por quê? Porque quando passar o efeito do medicamento, da droga, da bebida alcoólica, ou seja lá do que for, ela volta a ficar ansiosa de novo. E o problema não foi tratado, o problema não foi resolvido. E meus irmãos, problema é uma coisa que todos nós passamos.
Todas as pessoas enfrentam problemas nas suas vidas, enfrentam dores, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, enfrentam problemas de relacionamento no casamento, no trabalho, amizades, problemas na igreja, tem contas para pagar, tem situações difíceis na sua vida profissional, pessoas têm enfermidades, tratamentos a serem feitos, e isso não acontece apenas com quem não é cristão. O cristão também enfrenta problemas, o cristão também tem situações complicadas na sua vida, e além de todos os problemas que são comuns, tanto a crentes como a não crentes, o cristão, ele enfrenta um problema ou um sofrimento que é peculiar ao próprio cristão. Ele sofre por causa da sua fé. O cristão, ele é perseguido em menor ou maior grau por causa da sua fé. Então, a partir do momento que uma pessoa se converte a Cristo, além de todos os problemas que ela já tem, ela vai ter mais um problema, entre aspas, mais um sofrimento, mais uma aflição. Ela é um cristão, uma pessoa cristã, num mundo que odeia a Cristo, num mundo que odeia a igreja. Então, a partir do momento que uma pessoa se converte, ela passa a ser odiada pelo sistema, odiada pelo mundo. Então, é mais um sofrimento, é mais uma tribulação, meus irmãos. Todos nós passamos por lutas das mais diversas. E Tiago também. Tiago, meus irmãos, como nós vimos no domingo passado, a epístola de Tiago foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Ele foi escrito ali no início da década de 40 depois de Cristo, ou seja, cerca de 10 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Esse Tiago não era nenhum dos dois apóstolos chamado Tiago, mas era o meio-irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José. Esse Tiago também, ele não era crente, não era convertido no tempo em que Jesus esteve na terra, no seu ministério, mas ele só se converteu depois da ressurreição de Cristo. Aliás, João capítulo 7 nos mostra exatamente isso, que nenhum dos irmãos de Jesus cria nele, inclusive Tiago. Mas, após a ressurreição de Cristo, seus irmãos são convertidos. Esse Tiago, ele também foi presidente do Concílio de Jerusalém, foi um líder da igreja primitiva. Só que como nós vimos no domingo passado, Tiago ele não se apresentou na sua saudação como o irmão de Jesus ou como presidente do Concílio de Jerusalém. Ele se apresentou como um servo, como alguém que tinha a sua vida totalmente dedicada a serviço de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu a cristãos que estavam sendo perseguidos. Nós vimos domingo passado no versículo 1 que ele endereçou a sua carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Quem eram essas 12 tribos? Eram os crentes judeus, membros da igreja de Jerusalém, aquela igreja que começou no Pentecostes. E aquelas pessoas, logo após o martírio de Estevão, do diácono Estevão, as pessoas lá no capítulo 8 de Atos, aqueles crentes começam a ser perseguidos e todos eles têm que fugir de Jerusalém, todos eles, exceto os apóstolos que ficaram na igreja de Jerusalém, os demais cristãos, eles fugiram e por toda parte que eles iam pregando a palavra. E toda aquela época, meus irmãos, ser um cristão era assinar a sua pena de morte. Os cristãos, eles eram perseguidos, eles perdiam suas casas, eles perdiam seus empregos, eles perdiam seus negócios, eles tinham seus bens confiscados,
Alguns deles eram presos, torturados e vários foram mortos. Vários foram crucificados, outros foram amarrados em postes e foram queimados vivos. Famílias inteiras, igrejas inteiras eram levadas às arenas romanas, sob o grito da plateia romana, querendo ver sangue, e eles soltavam as feras, leões, tigres e outros animais que despedaçavam famílias cristãs inteiras. Crianças, jovens, adolescentes, pais, idosos. Então, ser cristão naquela época não era fácil. Era viver sob o risco da morte. E até hoje é assim em alguns lugares do mundo. Até hoje é assim em lugares onde a igreja é perseguida. E nós vimos há 2 semanas atrás que até mesmo em países onde aparentemente não existe perseguição, como os Estados Unidos, um país declaradamente cristão, declaradamente evangélico, protestante, pessoas morrem por causa da sua fé, como foi o caso de Charles Kirk. Que alguns podem dizer que a morte dele foi motivada por questões políticas, mas você sabe, se você já se informou, que ele era um cristão que defendia os princípios bíblicos. Então você pode, sim, num país livre, num país que existe liberdade de expressão, ser perseguido. Ter um problema que os outros não têm, além dos problemas que você já tem. Aliás, deixa eu corrigir a minha fala. Isso não é um problema. Pode ser um sofrimento, sim, mas é uma provação. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Tiago, ele começa o versículo 2 dizendo assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Lembra que eu falei que Tiago ele não é soberbo? Tiago não dá carteirada, ele não fala eu sou o irmão de Jesus, ou eu sou o presidente do concílio de Jerusalém. Ele fala eu sou um servo, um doulos, um escravo de Deus e de Cristo. E aqui no versículo 2 ele fala meus irmãos. Tiago se identificava com aquelas pessoas. Tiago, ele não estava confortavelmente num gabinete pastoral escrevendo a sua carta, mas não, Tiago também sofria perseguições. Tiago se simpatizava com aqueles crentes perseguidos. Tiago ele escreveu uma carta, como nós vimos no domingo passado, direta, algumas vezes com palavras duras, mas uma carta pastoral, porque o pastor às vezes precisa ser duro, às vezes precisa ser direto, mas não sem amor. A verdade ela é falada não sem amor, mas com amor. Por isso que com amor ele fala, meus irmãos, eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que vocês estão passando por lutas. Eu sei que vocês estão passando por dores. E aí Tiago fala algo a seguir no versículo 2, que aparentemente buga a cabeça daquelas pessoas. Quando ele diz, tende por motivo de toda, observe, toda a alegria o passardes por provações. Como assim, Tiago? Espera aí, Tiago, você não está entendendo, Tiago. Aquela irmã que viu seu marido sendo crucificado na sua frente, ela fala assim, espera aí, Tiago, meu marido foi martirizado. Eu tenho que ficar alegre? Aqueles adolescentes que viram seus pais sendo queimados vivos numa estaca. Espera aí, Tiago, estamos órfãos agora. Você está falando que a gente tem que ficar totalmente alegre? Como assim, Tiago? E pode realmente soar estranho para nós as palavras iniciais de Tiago aqui no versículo 2. Tende por motivo do passardes por toda, e não é alguma alegria, não é pouca alegria, é toda alegria. Ou seja, alegria completa, o passardes por várias
Alegria completa, passando não só por um tipo de provação, mas por várias provações. Pode parecer estranho, meus irmãos, essa fala de Tiago, mas Tiago vai nos mostrar aqui, meus irmãos, como é possível sim ser alegre nas provações. E nós vamos entender o que alegria é essa. Como é possível você e eu, diante do sofrimento, diante das lutas, diante das dores e especialmente diante das provações por causa da nossa fé, nós encontrarmos alegria? Como é possível isso? Parece loucura, parece estranho, mas a gente vai ver, meus irmãos, que não é loucura. Aliás, Paulo escreveu aos Coríntios que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Olhando num primeiro momento, pode sim parecer loucura. Mas nós vamos ver que de loucura não existe nada. O que nós temos aqui são as palavras consoladoras do nosso Deus. Como ser alegre nas provações? Eu quero destacar aqui nesse texto, pequeno texto, 3 lições. A primeira delas é que nós somos alegres em meio às provações porque sabemos que é Deus quem as envia. Versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé. O motivo das provações, meus irmãos, é justamente provar a nossa fé. Quando você passa por um sofrimento, por uma luta, por uma dor, quando você passa por uma enfermidade, quando você passa por um problema na sua casa, na sua família, por uma situação complicada, quando as contas não fecham, quando você tem alguma situação difícil no seu trabalho, seja o que for, esses problemas, eles não estão desconectados da sua fé. Porque você não é um crente apenas no domingo, você não é um crente apenas dentro destas 4 paredes, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, você é um crente. A sua fé é manifestada. Aliás, aqui dentro é fácil ser crente. Às vezes não é muito, mas é mais fácil. Agora lá fora, naquele mundo hostil que nos odeia, lá você vai enfrentar algumas coisas. Lá você vai enfrentar algumas situações adversas. E todas essas situações difíceis têm como objetivo provar a nossa fé. Fazer-nos, meus irmãos, crentes cada vez melhores. Como eu disse aqui, aqueles nossos irmãos do passado, a quem Tiago escreveu, e aqueles nossos irmãos que 50 anos depois, os filhos, os netos desse aqui, João escreveu lá na ilha de Patmos, lembra aquelas 7 igrejas na Ásia, que passavam por tribulações até piores. É o mesmo ensino. A provação é a provação da nossa fé. Nenhum crente sofre à toa. Nenhum crente sofre por um capricho de Deus. Mas tem como objetivo a aprovação da nossa fé. Um dos textos que eu mais amo nas Escrituras é Romanos 8:28, que diz, se você se lembrar, diga comigo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, sabemos, ele usa o mesmo verbo no versículo 3 que Paulo usou lá em Romanos 8:28, sabendo. Você não é um ignorante, você não é uma pessoa que é, entre aspas, pega de surpresa com o sofrimento, mas você sabe que você vai sofrer e que inclusive o seu sofrimento, ele tem um propósito. E esse propósito, diz Paulo, é o nosso bem. É o nosso bem. Sarah Poulton Calley foi a esposa
do reverendo Robert Calley, um missionário congregacional britânico, que ele e sua esposa foram missionários no Brasil no século XIX, aliás. Sarah Poulton Calley foi uma das maiores compositoras da hinologia brasileira. Dona Elisa conhece Sarah Poulton Calley, com certeza. Sarah Poulton Calley escreveu, dentre muitos dos seus hinos, o hino 163 do nosso hinário presbiteriano, Novo Cântico. E lá diz assim, o nome do hino é Direção Divina, 163. Ela diz assim: meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com o teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. Tudo que acontece na vida do crente é para o nosso bem, é para provar a nossa fé. É o que Tiago está falando aqui, meus irmãos. Tanto as situações boas como as situações ruins. A pessoa, depois de Cristo, que mais sofreu nas Escrituras foi o patriarca Jó. Você se lembra o que aconteceu com Jó, né? Jó perdeu todos os seus bens e os seus 10 filhos no mesmo dia. E depois ele perdeu a sua saúde. E lá no capítulo 2 de Jó, no versículo 9, a esposa de Jó chega para Jó e fala assim: você conserva ainda a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Jó, para de sofrer. Aliás, é isso que algumas seitas por aí colocam nas suas portas. Pare de sofrer. Dizem que são igrejas. Pare de sofrer. Não! Se você se torna um cristão, aí é que você vai sofrer. Prepare-se. A resposta de Jó para a sua esposa é incrível. Ele fala para ela no versículo 10: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Ou seja, meu irmão, quem envia a aprovação não é Satanás, mesmo que Satanás às vezes seja um instrumento, como foi o caso na vida de Jó, mas quem envia em primeira instância é o próprio Deus. E Deus envia a prova, envia o sofrimento, envia a luta, envia a dor para o seu bem, para o meu bem. Eu falei que Tiago aqui, ele se identificava com aqueles irmãos. Ele era um pastor amável. Ele foi duro algumas vezes, mas aquelas palavras duras foram, como eu disse, verdade em amor. Este que vos fala, o seu pastor, recentemente, você sabe, passou e ainda passa por enfermidades. Há 2 semanas atrás, há 1 semana atrás, eu ainda estava nesse púlpito mal devido a uma enfermidade respiratória, uma sinusite bem forte, refluxo também. E nesse exato momento minha coluna está doendo, meu nervo ciático, minha L4, minha L5 aqui na lombar. Então vejam, meus irmãos, essas enfermidades, elas têm me ensinado. Eu percebo na minha vida que a minha fé está crescendo a partir do momento que eu entendo que é para o meu bem essas enfermidades e não para o meu mal. É para que eu aprenda a depender mais de Deus, a confiar mais em Deus, a amar mais a Deus e a almejar mais o céu. Porque como nós vimos em todo o período em que nós estudamos Apocalipse, esse é o nosso objetivo. O novo céu, a nova terra, o corpo ressurreto, glorificado, em que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima, porque elas serão todas enxugadas. Então, a partir do momento que você sofre na carne, você deseja o céu. A nossa fé, ela é provada, meus irmãos. No meio das provações, nós podemos ter alegria por causa disso, porque nós sabemos que Deus é quem manda, é Deus é quem controla, é Deus é quem cuida, é Deus é quem sustenta.
E é Deus quem nos faz perseverar. É a segunda lição. Somos alegres em meio às provações, porque elas produzem perseverança. Versículo 3, de novo. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Alguns anos atrás, eu conheci um casal crente. E esse casal, depois de muitas tentativas, eles não conseguiram ter filhos. Isso trouxe dor ao coração deles, tristeza ao coração deles. Mas eles me disseram o seguinte: apesar de eles não terem o tão sonhado filho ou filha, eles louvavam a Deus e eles continuavam crendo que Deus é bom. Irmãos, vários cristãos associam louvor às bênçãos. Quando que você louva a Deus? Quando bênçãos acontecem, certo? A maioria de nós faz isso, a maioria das vezes. E é interessante que a gente fala uma coisa, não sei se você já parou para pensar, você já deve ter falado isso. Você estava passando por um problema, por uma situação difícil, por uma provação, por uma dor, por uma luta, e aí veio a solução. Aconteceu lá a resolução do seu problema, veio a cura, veio a solução, veio aquilo que você precisava. E aí você pega e fala assim, ou eu, olha como Deus é bom. Eu estava passando por esse problema e resolveu o problema, olha como Deus é bom. Espera aí, vamos corrigir a nossa teologia. Eu tenho uma doença, aí Deus me cura. Aí eu falo, olha como Deus é bom, Deus me curou. Agora vamos pensar, e se Deus não me curar? Ele não é bom? Não, Deus não me curou, então Deus não é bom. Ah, Deus me curou, agora Ele é bom, vou louvá-lo. Aquele casal mostrou para mim exatamente isso. Apesar deles passarem por aquela situação difícil, eles não poderiam ser pais, eles ainda louvavam a Deus. Ou seja, se Deus não der aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu peço a Ele, Deus continua sendo bom. E eu continuo caminhando com Ele, perseverando. Foi o que nós vimos lá em Hebreus capítulo 12, agora há pouco, na liturgia. A gente continua correndo a carreira proposta. Deus não me deu aquilo que eu queria. Vou sentar no canto, vou ficar emburrado, não vou mais na igreja. Deus não me abençoou, Deus não me curou, Deus não resolveu os problemas da minha casa, da minha família, do meu casamento, do meu trabalho. Deus não deu o que eu tanto queria. Orei, Ele não me deu. Ah, esse Deus não é bom. Eu sou um filho mimado, vou sentar no canto, ficar emburrado e não vou na igreja. Tem crente que faz isso, pode parecer engraçado, mas tem crente imaturo que faz isso. Quando as coisas vão bem na sua vida, ele está na igreja. Quando as coisas vão mal, ele some. E tem aquele que só vem na igreja quando o calo aperta, quando a coisa vai mal. Aí Deus abençoa, aí ele some da igreja. Só que observem, meus irmãos, isso não tem nada a ver com perseverança, que é o que Tiago está ensinando aqui no final do versículo 3. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, observa, olha para a sua Bíblia, não precisa olhar para mim agora, olha para a sua Bíblia, observa que é condicional. A provação da fé confirmada produz perseverança, ou seja, quem é que persevera? Quem tem fé, quem é crente, ou seja, apenas os crentes perseveram na caminhada com Cristo. Quem não é crente, primeiro problema que acontece, ele desiste. Primeira nuvem de chuva na sua vida que aparece, ele para, ele abandona, ele não quer saber de Cristo. Por isso que
tanto no passado como no presente, quando acontece a perseguição aos cristãos, as autoridades pegam os cristãos e falam o seguinte: olha, nega a sua fé, negue a Cristo, negue a Cristo que eu deixo você ir embora. E tem gente que nega, tem gente que, morrendo de medo de ser morto, nega. Você acha que essas pessoas são perseverantes? E mais, você acha que essas pessoas são crentes? Elas têm fé? Não, não tem. Porque o crente verdadeiro, mesmo que ele esteja com o fuzil apontado para a sua cabeça, ele não nega Cristo, ele persevera. Por quê? Porque ele tem fé. Sabe o que é perseverança? Pastor Augusto Nicodemos, ele definiu o seguinte, abro aspas: perseverar é você continuar a servir a Deus quando tudo dá errado. Tudo deu errado. Você continua servindo a Deus. Você não conseguiu aquilo que você queria, mas você continua servindo a Deus. Isso é perseverar. Porque quando as coisas vão bem, é fácil seguir a Deus. Quando as coisas vão bem, é fácil erguer a mão e louvar o Senhor no culto. Quando as contas estão pagas, quando as contas estão no azul, quando a sua família está toda bela, toda arrumadinha, quando os seus filhos tiram notas boas, quando o seu casamento é puro amor, quando o seu carro anda bem, não está quebrado como o meu, é fácil. Agora, quando estão uns problemas, os problemas eles vêm em avalanche, um somado ao outro. Está tudo dando errado. Você persevera, você continua, você não desiste, você está sempre com Cristo. Perseverar é continuar caminhando com Cristo, é correr a carreira, como nós vimos lá em Hebreus capítulo 12. Perseverar, meus irmãos, é entender que nós temos quem nos ajuda na caminhada. Sabe uma grande diferença entre a corrida dos atletas e a corrida dos cristãos? Uma grande diferença é a seguinte: um atleta ele tem um técnico, um treinador. O treinador é aquela pessoa, aquele educador físico, que ele vai treinar o atleta para que ele consiga correr aquela corrida. Só que na hora da corrida, o atleta corre sozinho e o treinador fica na beira da pista torcendo por ele e gritando para ele. Só que nós não temos um treinador que fica de fora olhando para nós e torcendo por nós. Ele corre junto. Cristo vai junto. Mesmo que quando eu tenha que correr a minha corrida cristã, como nós vimos no Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. O que diz o Salmo? Tu estás comigo. Ele não te abandona, ele não fala para você ou para mim: olha, você tem agora por essa semana vai ser uma semana difícil, hein? Ele não vira para mim ou para você e fala: essa semana você vai passar por cada tribulação, por cada situação difícil, essa semana no seu trabalho você vai ter situações complicadíssimas, essa semana você vai ficar doente, você vai parar no hospital, essa semana vai acontecer algo terrível com você. Mas eu estou aqui, estou torcendo por você. Não, ele não faz isso. Ele vai com você. Ele caminha junto. E às vezes é Ele quem te carrega. Quando você não tem nem força para orar, é o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E lá no céu, à destra do Pai, é o Filho que intercede por nós. Então você, meu irmão, e eu, nós, durante a nossa caminhada, nós não estamos sozinhos. Essa perseverança, ela existe não porque nós somos fortes, não porque nós somos capazes, não porque nós somos inteligentes, não porque nós temos algo de bom em nós, mas essa perseverança acontece porque nós temos um Deus que é grande. Nós cantamos isso agora há pouco. E eu vou te contar um segredinho, que não deveria ser segredo.
quanto mais fraco a gente fica, mais nós vemos o poder de Deus. Eu tenho visto isso na minha vida. Nas últimas semanas, coisas que têm acontecido na minha vida, que têm me enfraquecido, que têm me deixado no chão. Deus tem matado o meu orgulho. Deus tem matado a minha soberba. Deus tem me quebrado. Tem um cântico mais antigos que fala assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Lembra, dona Elisa? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Só que o que acontece? O oleiro, quando ele vê algum defeito no vaso, ele tem que fazer o vaso com barro, certo? Naquela ferramenta que eu não lembro o nome agora. E na hora que ele está lá fazendo o barro, fazendo o vaso, e ele vê alguma bolha de ar, algum graveto, alguma pedrinha que deixa o vaso imperfeito, sabe o que ele faz com o vaso? Ele quebra para fazer novamente o vaso. E Deus tem quebrado a minha vida. E Ele vai quebrar a sua, se já não estiver quebrando. Ele vai fazer você fraco, para Ele te dar força. Aliás, você se lembra de Paulo? Tinha um espinho na carne. Nós não sabemos que tipo de problema, de espinho, de tribulação que era isso. O ponto é que Paulo, por 3 vezes, orou ao Senhor, pedindo para que o Senhor o livrasse daquele espinho. E você se lembra da resposta do Senhor? A minha graça te basta. Paulo, eu não vou te dar o que você está pedindo. Eu não vou tirar esse espinho. Você vai continuar com dor, você vai continuar sofrendo, você vai continuar angustiado. Mas eu vou estar com você. E aí que Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo conclui: quando sou fraco é que sou forte. Você quer ser uma pessoa forte? Enfraqueça-se. Na academia de Deus, na academia dos homens, para a gente ser forte, a gente tem que levantar peso. Na academia de Deus, a gente se prostra, a gente se humilha, a gente se quebra, a gente fala: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou um miserável pecador. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, para que eu continue, para que eu persevere, para que mais um dia eu viva. E é isso que Ele faz, meu irmão, minha irmã. Quando a gente acordar amanhã, se nós acordarmos amanhã, são as misericórdias do Senhor que vão se renovar mais uma vez. E todas as manhãs elas se renovam, como o pão quente que você vai buscar na padaria. Toda manhã tem pão quente fresco. Assim são as misericórdias de Deus. Todas as manhãs, novas misericórdias renovadas, para que a gente persevere, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a dores. E a terceira e última lição que esse texto nos ensina é que nós somos alegres em meio às provações, porque elas nos amadurecem. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Qual que é o ponto final, o objetivo final da aprovação para o crente? Estou com Paulo na cabeça, Tiago. Tiago fala: ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Paulo, agora sim, aos Filipenses ele escreveu: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus, Ele começou uma obra de reforma nas nossas vidas.
Uma vez, há alguns anos atrás, eu vi um jovem com uma camiseta, sabe aquela imagem, aquele triângulo amarelo, que tem um bonequinho de um homem segurando uma pá? Quando você vê alguma rua, alguma estrada, em obras, aí tem lá aquele triângulo. E aí esse jovem, ele estava com uma camiseta e aquele quadrado escrito embaixo, em obras. Isso somos nós, estamos em obras. Deus está fazendo a boa obra em nós. Você não está pronto. Porque quando você estiver pronto, Deus te chama. Nenhum de nós é perfeito. Peraí, pastor, então tem uma inconsistência aqui, uma contradição aqui. Tiago está falando que essa perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. Bom, mas a gente tem que entender o grego aqui. Por isso que o pastor estuda grego, para ensinar a igreja o que está significando aqui. A melhor tradução aqui, que foi traduzido como perfeito, mas em algumas traduções, está melhor ainda, que é maduros. A perfeição nós teremos no céu. Aí sim, nós não teremos mais pecados. Mas aqui na terra é possível nós alcançarmos a maturidade. Sermos cristãos maduros. Maduros. Isso significa, meus irmãos, que quando vier o problema, vier a tribulação, vier a provação, você vai ter sabedoria para lidar com ela. Deus, lembra? Deus é quem nos envia as provações. Ele faz isso para o nosso bem. E eu tenho que saber disso para eu saber lidar com as provações na minha vida. Uma criança, como é que uma criança reage a um problema? Vamos pegar um exemplo bem simples, bem simples. Uma injeção. As crianças já tomaram injeção? Dói, não dói? E é normal, é perfeitamente normal, na hora que uma criança vai tomar injeção, ela agarrar na mãe, agarrar no pai, agarrar na mesa, querer correr, chorar, fazer aquele escândalo. Agora, você já viu um adulto fazendo escândalo para tomar injeção? Ah, se você já viu, é muito feio, né? Deve ser uma cena horrorosa. Um cara do meu tamanho, agulha. Só que você sabia que tem muito cristão que faz isso na hora dos problemas? E problemas muito piores que uma agulha de injeção, que doem muito mais que uma agulha de bezetacil. Já tomou bezetacil? Eu lembro, dói muito. Tem problemas nas nossas vidas, meus irmãos, que a gente poderia falar para Deus: Senhor, eu troco esse problema por 10 bezetacis. Dói muito menos. Tem coisas na vida da gente que dói muito menos do que 100 injeções. Dói muito menos. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você é adulto, quando você toma uma injeção, por mais dolorido que seja, você segura. Você vira o rosto. Você sabe lidar com aquilo. Isso é maturidade. As provações, elas vêm, justamente, olha a palavra que é usada, provação. É uma prova para você ser aprovado, para você avançar. É igual na escola. A escola, e infelizmente no nosso país, a educação pública brasileira está falida. Se você trabalha na área da educação, você sabe disso. Infelizmente, a chamada aprovação compulsória faz com que alunos passem de ano sem aprender. Só que nos tempos antigos, quando eu estudei e muitos de nós aqui estudamos, não tinha essa. Se você tirou nota vermelha na prova, você é reprovado. Você tem que fazer um ano de novo. E Deus é um excelente professor. Deus, Ele quer a nossa aprovação. Deus, Ele não dá nota lá só para cumprir uma meta na escola, na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação. Não! Quando a gente é reprovado, Deus manda uma prova nova para a gente, até nós sermos aprovados, até nós aprendermos. Isso leva a nós à maturidade. E aí, quando você passa por um problema e você entende que
Deus enviou aquele problema, aquela provação. Deus está com você no meio da provação. Deus está cuidando de você no meio da provação. Deus está sustentando você no meio da provação. Quando você aprende essas coisas, você louva a Deus. Não pela tribulação em si, porque ela dói, mas você louva a Deus porque aquela tribulação tem como objetivo final te amadurecer e te tornar mais parecido com Cristo. Essa é a maturidade. É você deixar de ser parecido com Adão e se tornar parecido com Cristo. E, irmãos, Tiago fala que a perseverança, ela tem a ação completa, ou seja, meus irmãos, ele vai completar. Mesmo que você, num primeiro momento, não entenda a enfermidade, o luto, o desemprego, o problema financeiro, os problemas no casamento, os problemas no trabalho, seja lá o que for, Deus ele vai te ensinando com muita paciência até você aprender. Tem lições que demoram a gente aprender. E quanto mais demora, mais a gente sofre. Mas chega uma hora que a gente aprende. Chega uma hora que depois de muitas lições, a gente entende que aquilo que a gente passou foi para nos tornar mais maduros. E aí eu vou além. Concluindo a nossa palavra, eu digo para você uma coisa, que quando você aprende, quando você se torna um crente mais maduro, você passa a ajudar outros a passar pela tribulação. Foi o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, depois que você aprende as lições que Deus quer ensinar para você, na hora do sofrimento, da tribulação, da provação, você pode chegar para aquele seu irmão que está sofrendo a mesma coisa que você sofreu, ou a mesma coisa que você está sofrendo, e chegar para aquele seu irmão, para aquela sua irmã e falar assim: vem cá, eu sei o que você está passando. Eu passei pela mesma coisa. Eu quero te ajudar a passar por isso biblicamente. Não usando fugas, não usando subterfúgios que mascaram, mas não resolvem o problema. Mas olhando para as Escrituras, olhando para a palavra, para que você aprenda e você se torne um crente mais maduro. Para que quando a bezetacil de Deus vier para causar dor, e você sabe que uma injeção, ela tem como objetivo a cura, não é verdade? Mas tem que ter injeção, se não tiver injeção não tem cura. Tem que ter aprovação, se não tiver aprovação não tem amadurecimento. E aí é você quem ajuda aquele irmão, aquela irmã que está atrás de você na corrida, mas que você já passou por aquilo. Você fala: vem cá, eu vou te ajudar. Vamos abrir a Bíblia, eu vou te mostrar como é que Deus me ajudou a passar por essas coisas. E como é que Deus me tornou, agora sim, alegre. Agora nós entendemos a possibilidade da alegria. Não porque nós gostamos de sofrer, não porque a dor seja gostosa, agradável. Dói sim. Mas a alegria está em saber que nós não estamos sozinhos no sofrimento. O nosso sofrimento ele tem uma razão, nos amadurecer. O nosso sofrimento ele é enviado pelo próprio Deus. Nós temos um treinador que nos torna cada vez mais parecidos com Ele. O nosso sofrimento, meus irmãos, nos faz avançar um pouco mais. Nós não ficamos estagnados, nós não ficamos parados na vida, mas nós avançamos um dia de cada vez mais conhecendo ao Senhor Jesus. Então, se você estiver agora passando por algum tipo de sofrimento, ou se tiver tudo bem na sua vida, mas no futuro você for passar por algum sofrimento, e você vai passar, lembre-se, é possível ser feliz mesmo na hora do sofrimento.
Não por causa do sofrimento em si, mas porque você tem um Deus grande que te ama, que cuida de você, que está com você, que está te amadurecendo, que está acompanhando você durante toda a caminhada. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e que Ele nos abençoe. Amém.